Bem-vindo à aula de herança. Nas últimas aulas, você viu o que é programação orientada a objetos, como criar seus objetos, como trabalhar com métodos e até como compor objetos de outros objetos. Em um relacionamento, tem um. A herança é um relacionamento E1. Imagine que você vá construir um programa de simulação de animais, que vai contemplar uma série muito grande de animais. Vamos pegar apenas 3 animais. Um cachorro, uma coruja e uma galinha. Todos esses animais, eles têm algumas características semelhantes. Todos eles vão ter uma foto, um peso, um tipo de comida. Todos vão poder comer, dormir, se movimentar, fazer barulho. E alguns vão ter alguns atributos, métodos diferentes. Um cachorro pode enterrar um osso. Uma galinha pode voar e pode botar ovos. A herança, ela permite que você possa reaproveitar códigos. Imagine a dificuldade que seria você manter uma aplicação com 100 animais, onde todos esses animais tenham esses atributos semelhantes e você tivesse que alterar o método dormir de todos os animais. A herança, ela te dá a possibilidade de criar superclasses que recebam esses atributos e métodos semelhantes. Então, no nosso caso específico, nós poderíamos criar uma classe animal e tanto cachorro, como coruja, como galinha poderiam ser filhas dessa classe, ou seja, poderiam ser subclasses dessa superclasse. Dizendo de uma outra forma, um cachorro também seria um animal. Uma coruja é um animal e uma galinha é um animal. E você pode evoluir isso ainda mais. Sabendo que coruja e galinha também têm algumas características semelhantes, você pode criar um outro nível de superclasse, chamado ave, que receba essas características semelhantes, e então a coruja passaria a ser uma ave, que é também um animal. E a mesma coisa a galinha. E o cachorro estenderia direto uma classe animal. Percebam que eu falei a palavra estender. É com essa palavra em inglês, extends, que a gente transforma uma classe em subclasse de uma outra classe. Quando uma classe herda de outra, significa dizer que ela pode utilizar, que ela passa a ter todos os seus métodos e atributos. Vamos começar criando uma classe que represente essa estrutura, animal e cachorro, para mostrar o que isso quer dizer. Eu vou criar um novo pacote chamado herança. E dentro dele, vamos criar a nossa classe cachorro. E a nossa classe galinha. Essas duas classes, elas têm algumas características semelhantes. As duas têm peso, têm um tipo de comida específica. Tanto o cachorro como galinha podem dormir, podem fazer barulho. Então, eu vou criar uma superclasse chamada animal com essas características. Então, vou colocar aqui um peso, uma comida, um método dormir e um método fazer barulho. O método fazer barulho vai imprimir na tela o texto fazer barulho. E dormir, o texto dormiu. A partir de agora, a gente pode utilizar essa classe animal como a superclasse desses outros animais aqui. Com a palavra extends, a gente define o pai dessa classe. Nós só podemos ter uma classe pai, mas essa classe pai pode estender de outras classes também. E aqui, extends animal também. A partir de agora, essas classes, elas têm acesso àqueles métodos e atributos da classe animal. Crie uma classe de teste, animal teste, com o método main. E agora vamos criar um cachorro. Então, se esse cachorro não estivesse estendendo da classe animal, a gente não teria como executar nenhum método, certo? Mas, com essa classe estendendo a classe animal, nós podemos executar o método dormir, fazer barulho.
e os atributos comida e peso. Então, poderíamos colocar aqui comida, carne, dormir. A mesma coisa se aplica com a galinha. Nós também podemos colocar ela para dormir. Tá aí. O resultado é que os dois animais dormiram. Então, quando nós dizemos que uma classe é uma subclasse de outra, significa que ela está herdando aqueles atributos e aqueles métodos da superclasse. Ou seja, ela pode utilizar esses atributos como se tivessem sido aplicados dentro dela. Agora, como é que a gente cria uma herança? Tem alguns passos que a gente deve executar. Primeiro, a gente vai procurar os objetos que possuem atributos e comportamentos em comum, como foi feito aqui no início. A gente viu que esses objetos tinham esses atributos e métodos em comum, e a gente, a partir daí, projetou uma classe que representava esse comportamento comum, ou seja, que representasse um tipo maior. Depois a gente evoluiu essa abstração e viu que outras classes também tinham outros métodos e atributos em comum, e a gente chegou a um nível adequado aqui para a nossa implementação. Agora, imagine aqui nessa situação, a gente viu a implementação de cachorro estendendo o animal direto. Então, quando eu executo o método dormir, eu estou executando o método que está aqui na superclasse animal. Se eu estiver aqui em galinha e pedir para ela botar um ovo, eu vou executar qual método? Esse daqui. E se eu executar o método dormir? Esse outro aqui. E se, porventura, eu tivesse construído um método dormir aqui dentro de galinha? Aí a gente executaria esse método dormir, não aquele. Nós executamos sempre o método da classe mais próxima daquela que nós estamos utilizando. Ou seja, se eu estou utilizando a classe galinha, eu vou executar sempre o método mais específico, ou seja, o mais próximo dela. Agora, como é que você pode identificar se uma classe deveria herdar de outra classe, se ela deveria estender outra classe? Para isso, nós temos o teste do E1. O que é o teste do E1? O cachorro é um animal, ou seja, faz sentido que cachorro estenda de animal. A galinha, ela é uma ave, ou seja, faz sentido que a galinha estenda de ave. Então, vamos fazer alguns testes aqui. Vamos aplicar o teste do E1 para ver se a herança faz sentido. O quadrado é uma forma? Sim. Então, ele pode herdar de forma. A bebida é uma cerveja? Não. A cerveja é uma bebida, mas a bebida não é uma cerveja. Então, a direção da herança sempre vai funcionar em um único sentido. Então, quadrado vai herdar de forma, mas bebida não vai herdar de cerveja. Forno é uma cozinha? Não, não é. Então, isso aqui não faz sentido utilizar o extends. Inclusive, eu vou remover aqueles que não faz sentido. Forno não estende cozinha. Funcionário estende pessoa? Funcionário é uma pessoa? Sim. Galinha é um animal? Sim. Então, pode estender. Suco é uma bebida? Sim. Então, também pode estender. Metal é um titânio? Não. O titânio é um metal, mas o metal não é um titânio. Então, não faz sentido. O ovo frito é um alimento? Sim. A Ferrari é um motor? Não. E mais, é um operador? Sim. Então, utilizando o teste do E1, você consegue identificar se uma classe deveria estender ou não outra classe, aproveitando aqueles atributos mais genéricos. Então, sempre que uma classe for um tipo mais específico de outra, essa outra, em tese, deve ser sua superclasse, ou seja, o tipo mais específico deve estender ela. Quando você tiver um comportamento que deve ser compartilhado entre várias classes do mesmo tipo, use a herança. Agora, você não deve usar a herança se a subclasse e a superclasse não passarem no teste do E1. Então, pergunte sempre se a subclasse é um tipo mais específico da superclasse. Exemplo. O chá é uma bebida?
Isso faz sentido. Agora, bebida é um chá? Não. E o que é que você ganha com a herança? Você elimina o código duplicado, você generaliza o comportamento comum a um grupo de classes. Quando você precisar alterar um comportamento em todas as classes, você vai poder fazer isso em um único local, diminuindo o esforço para você corrigir ou evoluir o seu código. Todas as alterações elas serão aplicadas instantaneamente em todas as classes, quando você alterar a superclasse. Então, isso é herança. Na próxima aula, vamos continuar a ver herança e espero que você tenha gostado dessa aula. Até lá!